Com a chegada do inverno, alguns problemas de saúde voltam a aparecer, como as dores nas articulações. E no Link Saúde de hoje, nós vamos entender melhor por que o corpo reage dessa forma no frio e o que fazer para evitar essas dores. Vamos receber o doutor Maurício Póvoa Barbosa, médico ortopedista do Hospital Moriá. Boa noite, obrigada. Boa noite, Gustavo. Boa noite, doutor. Doutor, então, quando as temperaturas caem, aí vem aquela famosa, as dores nas juntas. Sim. Então, isso é comum. É bem comum, na verdade, a gente recebe muitos pacientes nessa época do ano com esse tipo de queixa. E o corpo humano é fantástico, né? Ele reage diferente no calor e no frio. Então, no calor, exatamente para a gente perder calor, você faz uma vasodilatação periférica, o sangue ele circula mais pela periferia, exatamente para perder calor. E no frio existe a vasoconstrição. O que seria a vasoconstrição? Então, os vasos que estão nas extremidades, exatamente para você não perder calor, eles se fecham. E isso diminui o aporte de oxigênio, por exemplo, para algumas articulações das mãos, dos joelhos, e diminui a lavagem das toxinas também. Então, você acaba tendo um pouquinho mais de dor. Isso é uma justificativa, né? Outra justificativa também pela contração muscular, que o músculo ele fica um pouquinho menos elástico no frio, e você acaba tendo um pouquinho de enrijecimento articular, que você precisa fazer um aquecimento um pouquinho mais prolongado, para quem vai fazer uma atividade física, por exemplo. Doutor, vamos com as perguntas do pessoal de casa que eles mandaram pelo WhatsApp. A gente tem a primeira pergunta, se não me engano, é da Lúcia, não? Cadê a pergunta? A gente tem aqui, mas eu passo aqui, se não aparecer o vídeo, eu já passo para você, doutor. A Lúcia, ela diz o seguinte: o que causa as dores nas articulações? O senhor já meio que mostrou que respondeu, basicamente. O que causam as dores nas articulações e a partir de que idade começam essas dores? Tem idade para começar? Tem. Então, assim, a gente tenta dividir a dor articular em dois grandes grupos, né? Então, um grupo é de pacientes com uma doença autoimune, que é artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, espondilite anquilosante. Então, são doenças onde o paciente ele começa a reagir contra o tecido sinovial, contra a cartilagem, e existe um processo inflamatório crônico importante. E o do grupo das doenças, de não doença autoimune, ou seja, que são causas traumáticas, lesões de cartilagem, bursite, trauma de ligamento. Um paciente com 14, 15 anos de idade já pode começar a ter dor articular. É comum a gente ouvir falar daquelas dores do crescimento, né? O que é a dor do crescimento? Existe dor de crescimento? Não existe dor de crescimento, mas existe o estirão do crescimento, que muitos adolescentes passam por volta dos 12 a 15 anos de idade. E nesse período você tem um crescimento maior ósseo e menor da musculatura. Então a musculatura não acompanha o osso. Então nessa hora você tem uma articulação que não se movimenta totalmente, há uma cartilagem de crescimento que sofre uma tração no sentido inadequado, então faz uma inflamação junto da cartilagem de crescimento. Então essas seriam as dores de crescimento. Então, 14, 15 anos você já pode começar a ter algumas dores. Temos também a participação do Derival da Bahia. Ele pergunta o que fazer para diminuir essas dores. Então, o principal é você tentar ter uma vida saudável, né? Uma alimentação adequada, atividade física regular. Por que o exercício é tão importante? Porque você, com o fortalecimento muscular, você estabiliza as articulações. Então, um grande exemplo é a pessoa com dor lombar. A pessoa com dor lombar que vem nos procurar no consultório, você tem que primeiro excluir se tem uma hernia de disco, se tem alguma coisa mais grave. Mas, de modo geral, essa pessoa ela vai melhorar fazendo exercício. Ele começa a fazer fortalecimento abdominal, fortalecimento posterior da região posterior lombar mesmo, e alongamento, e essa pessoa começa a melhorar da dor. Você falou justamente no exercício, é a pergunta do Abiúde, que é de Guaianazes. Ele diz, tem 53 anos, não sente as dores, felizmente, e aí ele fala, seria pelas caminhadas diárias que ele faz ou tem também um fator genético aí? Com certeza tem um fator genético, ele deve ser abençoado por Deus, provavelmente. Mas as caminhadas, com certeza, ajudam no fortalecimento muscular. Se ele faz caminhada ao ar livre, ele ainda faz a produção de vitamina D.
que hoje se fala tanto sobre esse assunto, e a vitamina D, ela melhora a força óssea, a qualidade óssea, acaba diminuindo dor também. E para tratar? Tratar dor articular, na verdade, é um grande capítulo aí da medicina. Então, a primeira coisa é tentar fazer um diagnóstico, né? Se existe uma doença específica, uma lesão de uma cartilagem, uma lesão do ligamento, você vai fazer o tratamento específico para isso. Mas se você não encontrar uma causa específica, você pode começar fazendo fortalecimento muscular. Essa é a maior dica, você fazer exercício 2 a 3 vezes por semana, fazer alongamento, tentar ter uma vida regrada, uma alimentação saudável. Normalmente você consegue resolver os problemas mais simples. Com a prevenção. Antes da gente terminar, doutor, já que você falou da alimentação, acho que a dúvida de muita gente existe algum alimento que você possa colocar na sua dieta para ajudar a eliminar essas dores, para evitar essas dores? Então vamos lá. Os derivados de leite, né, para você ter aporte de cálcio. Folhas verdes escuras também, você tem um aporte de cálcio maior. Abacate é uma fruta que também tem benefício na dor articular. Basicamente seriam essas aí, castanhas, alimentos com oleaginosas. Ricos em ômega 3. Ômega 3. Falamos com o Dr. Maurício Póvoa Barbosa, médico ortopedista do Hospital Moriá. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, uma boa noite. Obrigado pelo convite, boa noite. Obrigado, doutor, e até uma próxima. Obrigado, boa noite.